Você sabe que Jesus sempre entendeu, porque Ele era Deus, que respostas precisavam ser dadas aos homens. E Ele sempre se preocupou em dá-las de forma clara, transparente, limpa, que não deixasse dúvidas. E uma das maneiras que Ele usou para dar essas respostas foram ilustrações, como quando Ele disse: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição. E hoje eu quero olhar para o texto de João 15, quando ele usa mais uma vez uma ilustração para oferecer uma resposta. E o texto diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, mas para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você sabe que essa história de dar respostas, ela é importante, porque na verdade, se eu e você, nós pararmos para analisar de fato, e talvez você esteja pensando o seguinte: esse pessoal está dizendo que a humanidade tem perguntas, que essa questão de que se eu for bem sucedido eu não vou estar repleto ou completo, se eu não tiver um futuro garantido eu não vou estar completo. Talvez isso não seja verdade, porque talvez eles estão falando isso porque nunca chegaram lá. Quando eles chegarem lá, não interessa. A questão é que quando eu e você analisarmos de fato a humanidade, a gente sempre perceberá que a humanidade está correndo atrás de perguntas, de respostas, que tragam para si um complemento ou uma razão de ser, que faça com que a vida valha a pena, ou pelo menos tenha sentido. Se você não acredita muito nisso, o que eu quero que você saiba é que hoje em dia, nas empresas onde nós trabalhamos, nós estamos sempre cerceados por um sujeito chamado Maslow, que soube definir quais eram as necessidades primordiais, essenciais da vida de um ser humano, que se ele fosse suprindo cada uma das colunas de suas necessidades, ele conseguiria chegar na plenitude do seu ser. Isso em 1940 e pouco, a hierarquia das necessidades, ou a pirâmide de Maslow, começou a ser não só estudada, como aplicada no nosso dia a dia. E Maslow, avaliando dois grupos que brigavam entre si no Brooklyn, nos Estados Unidos, em 1946, os negros e os brancos, ele chegou à conclusão que até hoje nós vivemos. Ele dizia o seguinte: a primeira de todas as necessidades é a necessidade fisiológica. Nós temos necessidades fisiológicas: ir ao banheiro, comer, beber, dormir, sexo. São necessidades fisiológicas que precisamos ter supridas, caso contrário, a nossa vida nunca será plena ou completa. A segunda necessidade, depois da fisiológica suprida, é que são as necessidades de segurança. Eu preciso estar protegido, eu preciso me sentir seguro, não somente na casa que eu vivo, aonde os muros me protegem de alguém que queira entrar, a segurança de uma porta bem trancada, seja lá o que for, a segurança de um carro com seguro, que se for roubado eu vou ter a oportunidade de ter outro, a segurança de um emprego bem garantido, aonde eu não sou ameaçado, a segurança de um relacionamento que é estável. Eu preciso de segurança. E essa é uma necessidade. A terceira necessidade que ele chegou à conclusão foi a social. Eu preciso não só de uma realização na minha área fisiológica, uma realização na minha área de segurança, mas eu também preciso de uma realização na área social. Eu preciso
ter um grupo de amigos com quem eu convivo, eu preciso ter um grupo dentro da empresa com quem eu partilho as minhas coisas, eu preciso ter um grupo dentro da igreja com quem eu vivo e consigo sobreviver. Eu preciso disso, eu preciso de relacionamentos. Não só não preciso de relacionamentos, como o próximo grupo de necessidades tem a ver com a estima. Eu preciso de um grupo de relacionamentos, mas mais do que isso, eu preciso ser aceito por esse grupo e ser considerado parte fundamental, integrante desse grupo. Que esse grupo tenha a necessidade de mim, que eles percebam que eu faço parte deles. Eu preciso de aceitação, de afirmação, de acolhimento, de reconhecimento, eu preciso disso. E se eu tenho as minhas necessidades fisiológicas supridas, depois as minhas de seguranças supridas, se as minhas necessidades sociais são supridas, e a minha necessidade de estima é suprida, para que eu me torne um ser completo, integralmente satisfeito, aonde o cálice transborda, o Maslow chegou à conclusão que nós precisamos nos sentir realizados. Sabe o que isso significa? Significa que nós precisamos chegar no ponto onde nós nascemos para ser, ou nós chegamos no ponto aonde nós conseguimos alcançar a plenitude da realização fazendo aquilo pelo qual eu tenho um propósito na minha vida, que dá significado, conteúdo, direção. O problema todo destas teorias, e é uma boa teoria que nós podemos nos fundamentar, é que há um empecilho nessa história, porque a vida não é lógica. A vida ela não tem ou não segue uma equação crescente. A vida tem imprevistos, a vida tem intempéries, a vida tem situações que entram e avacalham com tudo. A gente viu na peça uma senhora de terceira idade dizendo: eu projetei, eu fiz tudo certo, só que eu não consegui chegar aonde eu esperava chegar, porque nós não temos garantia que mesmo tendo tudo suprido, todas as necessidades supridas, no final de tudo, eu consiga ser completo, repleto, totalmente satisfeito. Não há garantias disso. Por isso, quando Jesus Cristo vem à Terra, Ele diz: eu sou Deus. Eu não sou um ser de uma espiritualidade avançada, eu não sou um espírito de luz, eu não sou a reencarnação de alguma coisa, eu sou o Deus que veio ao encontro de vocês, e vim porque eu sou louco por vocês e eu quero me relacionar com vocês, mas também vim porque vocês precisam de respostas, e eu quero as dar agora, para que não haja dúvida, primeiro, de quem eu sou, e segundo, do amor que eu tenho para com vocês. E por fim, para que vocês entendam quem vocês são e ao mesmo tempo o significado do eu sou na vida de vocês. Pois bem, por causa disso, no Evangelho de João, Jesus dá 7 respostas às necessidades do homem. 7 vezes no livro de João, ele se apresenta como a resposta. Por 7 vezes ele diz: eu sou isso, eu sou aquele. Por exemplo, para a área fisiológica ele diz: eu sou o pão, eu sou o pão da vida, o pão do céu. O que eu quero que vocês entendam é que mesmo que vocês não tenham aquilo que supra as necessidades básicas da sua vida, as necessidades mais simples, ainda assim eu sou mais importante do que elas, porque eu sou o pão. Da mesma forma como ele disse: se vocês carecem de segurança, eu quero que vocês entendam de forma clara e ilustrada que eu sou a porta. Se você passar por mim, você vai encontrar pastagem. Você chega num pasto verdejante, aonde você encontrará descanso. Você será protegido aqui dentro. Eu cuido de você. Porque para a área social eu digo para vocês que eu sou o bom pastor. Vocês não estão só seguros, como mais do que seguros, vocês também estão protegidos por mim, porque sou eu quem vou pessoalmente cuidar de vocês.
eu sou o bom pastor, eu sou aquele que cuida das ovelhas, eu sou aquele que sabe lidar com as ovelhas, eu sou aquele que pega as ovelhas e as mantém em grupo. Se uma delas se perder, eu, como bom pastor, sou aquele que sabe correr atrás daquela que se perdeu e mantê-la socialmente inserida, porque sou eu o bom pastor. Ele continua acrescentando, dizendo: eu sou a luz do mundo. Sabe o que vocês precisam entender? Que o mundo está em trevas, e porque está em trevas, eu venho e jogo a luz em cima dessas trevas, eu mostro tudo o que está errado, eu trago à tona a realidade. Por isso, como luz, eu mostro quem você é de fato. E aí, talvez a sua estima caia lá embaixo, porque com a luz em cima de você, as imperfeições aparecem. Mas eu quero dizer e lembrá-los de que eu sou o bom pastor. Eu jogo a luz porque eu sou a luz, e eu continuo investindo e cuidando de vocês, apesar das imperfeições de cada um de vocês. E ele termina dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que isso significa? Significa que uma hora você vai chegar à conclusão que, mesmo tendo todas essas necessidades completas ou abastecidas na sua vida, ainda assim você vai existir como se não estivesse ou não tivesse vida. Há um vazio de morte dentro de você. Por isso eu vos dei vida, estando vós mortos nos próprios pecados e delitos, porque eu que trago a vida a você, sou eu que sou mais do que as suas necessidades fisiológicas, mais do que a sua necessidade de segurança, mais do que a sua necessidade social, mais do que a sua necessidade de estima. Eu sou aquele que supre a sua necessidade de vida, que lhe dá um significado para a sua existência. Este sou eu. Por isso, ele apresenta uma sexta característica do eu sou, quando ele diz: eu sou a salvação, porque eu dou vida a vocês, eu sou a salvação. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E presta atenção, Jesus não disse que ele era um caminho, uma verdade e a vida talvez que você poderia encontrar dentre muitas. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não chega em Deus, não consegue encontrar a razão da sua existência, não consegue ter um relacionamento com o ser perfeito, o Criador de todas essas coisas, se não for por intermédio de mim, porque eu sou a salvação. Ele chama para si a responsabilidade, ele chama para si a direção da saída. Ele diz ser ele a brigada de incêndio que aponta o caminho de saída. Eu sou este cara, e além de mim não há outro. Muitos tentarão, mas ninguém conseguirá, porque eu sou diferente de todos os outros, porque eu não sou um espírito de luz. Eu não sou um ser mais sofisticado, eu sou o Deus encarnado. Aquele que vê a mim, vê o Pai, ele dizia. Porque vocês ainda não entenderam que eu e o Pai somos um, porque Deus desceu e veio ao nosso encontro. Isto é Natal, é Deus descer e vir ao nosso encontro para responder todas as perguntas existenciais que temos, e mais, para provar que é Ele quem supre todas as nossas necessidades. É por isso que a sétima apresentação dele: eu sou a restauração. Olha o que ele diz no texto que nós lemos essa noite: eu sou a videira. Eu sou a videira. Mais uma vez Jesus usa uma ilustração, e uma ilustração muito conhecida do povo judeu. O povo judeu vivia no deserto. O deserto tinha seus períodos muito intensos de calor, como muito intensos de frio. O deserto não tinha plantação, no deserto se plantava e não se dava. E ele chega dizendo: eu sou a videira, porque a videira
como uma parreira, uma árvore que dá uvas, é a única planta que podia existir e sobreviver no deserto. Ele diz: sabe aquela árvore, no meio do deserto da vida de vocês, uma árvore que promove descanso, que proporciona descanso ao coração de vocês, quando vocês estão cobertos pela escaldante calor do céu, do sol, e vocês se abrigam debaixo das minhas sombras, pois eu sou a videira, aquele que promove descanso. Sabe aquela suco de uva que você tira da parreira? Eu sou aquele que dá a água que de fato você pode beber, e você nunca mais terá sede. Sabe aquela uva que você come no meio do deserto quando está esfomeado e não há mais nada para ser comido? Pois bem, sou eu quem supro, ou eu quem mato a sua fome, porque o que eu estou dizendo é que eu sou como aquela videira verdadeira, eu sou como aquela árvore plantada no meio do deserto, que quando tudo está árido, tudo está seco, nada parece ter vida, há um lugar no meio dessa bagunça toda que você pode se abrigar, você pode ser suprido de todas as necessidades que você precisa para a sua existência, não por outra coisa a não ser pelo fato de que sou eu essa videira. Mais uma vez, Jesus traz para si a responsabilidade, onde ele se coloca entre Deus e o povo. Ele diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Prestem atenção, vocês como ramos estão ligados em mim, e eu como videira sou tratado pelo Pai. Significa que agora a nossa vida está ligada a um conjunto de coisas, nós estamos ao tempo todo vivendo unidos, o Pai, eu e vocês. E vocês estão entendendo isso? Jesus diz na conversa: porque quando vocês entendem que eu e o Pai somos um, porque eu sou o Deus encarnado, o Deus que veio ao encontro de vocês, eu sou o significado do Natal, o Deus que nasceu no meio de vocês, o Deus que invadiu a praia de vocês, o Deus que entrou dentro da casa de vocês. Se vocês entenderem isso, estão entendendo que eu e o Pai somos um, porque eu trago vocês para perto, enquanto continuo com o Pai perto, porque nós passamos agora com vocês fazerem parte do mesmo time. Nós somos a videira verdadeira. Porque se eu sou a videira, vocês são ramos, o Pai é o agricultor, nós somos uma coisa só, uma coisa só. O que ele está dizendo é: vocês estavam mortos, e eu tenho a capacidade de pegar esse galho seco que é a sua vida e enxertar na videira que sou eu, e a partir de então você ter vida. Sou eu que restauro a sua vida, sou eu que restauro a sua vida. Talvez a pergunta seja: como é que se obtém essa restauração? Como é que a gente consegue essa restauração? Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que Jesus está dizendo é que salta aos nossos olhos quando lemos um texto como este, ou quando lemos este texto, é o verbo permanecer. Permanecer está aí de várias formas, de várias maneiras, em vários tempos, mas ele está dizendo: vocês têm que permanecer. Como é que eu posso ser restaurado? Quando eu permaneço. E o que é permanecer? É ficar estagnado, parado, em cima, alicerçado. Eu permaneço aqui, olha, eu permaneço no The Voice Brasil ainda como concorrente, significa que eu não fui eliminado, eu ainda estou lá, eu faço parte. Eu permaneço no meu emprego, significa que eu não fui mandado embora, eu continuo lá, eu faço parte. Eu permaneço na Libertadores, significa que eu continuo lá. Eu gostaria de fazer parte. Eu permaneço, eu estou. Puxa vida, o que isso significa para nós?
significa que nós precisamos permanecer em Jesus Cristo. É estar em Jesus Cristo. André, mas o que é permanecer em Jesus Cristo? Cara, você precisa entender quem Jesus Cristo é. É compreendê-lo de fato, é entender Jesus Cristo quando ele se apresenta na Bíblia. Ele se apresenta como a resposta. Eu não vou encontrar essa resposta em nenhum outro lugar que não seja nele, por isso eu quero essa resposta para mim. Jesus Cristo, ele se torna a minha maior necessidade. Eu preciso dele como o ar que eu respiro, eu preciso dele como o pão que eu como. Jesus Cristo é a minha maior necessidade, Jesus Cristo é a minha maior segurança. Eu posso estar nele, e nele, mesmo que as coisas estejam mal, mesmo que eu esteja no meio de um deserto árido, eu estou protegido à sombra da videira verdadeira. Jesus Cristo é aquele que me insere num grupo. Eu não fazia parte da família dele, eu não tinha nenhum vínculo com ele, eu estava totalmente distante por causa da maldade que existe no meu coração, mas ele veio, desceu, se encarnou, morreu por mim. Hoje eu posso fazer parte da família dele. Na verdade, eu sou adotado por Deus como seu filho. Jesus Cristo, ele se torna a minha maior necessidade de estima. Eu sei que eu não valho nada, eu sei que eu não tenho valor algum, eu sei que muitas vezes eu quero melhorar, mas continuo daquela situação, e ele olha para mim e diz: você não vale nada, mas eu gosto de você, eu quero você, você para mim tem valor, significado, eu amo tanto você, que diz a Bíblia que Deus deu, ou prova o seu próprio amor para conosco, porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Ele se torna a minha maior, ou o meu maior suprimento de realização, porque eu entendi para que eu existo, eu entendi para quem eu existo, e isso supre a razão de existência. Permanecer é tornar Jesus a minha maior necessidade. A segunda pergunta é: mas e aí, qual é a vantagem de permanecer em Jesus? A primeira vantagem é a pureza. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jesus Cristo vem e nos deixa limpos. Jesus Cristo vem e trabalha naquelas falhas de caráter que há dentro de mim. Jesus vem e ele trabalha nas coisas mais sórdidas que muitas vezes somente eu sei, nem os meus mais próximos sabem quem de fato eu sou, mas eu sei e eu gostaria de ser diferente. Jesus Cristo vem ao seu encontro e muda a sua essência. Jesus Cristo vem ao seu encontro e muda aquele que de fato você é, e você começa a ver uma transformação, porque o significado da sua vida não está mais correr atrás de coisas que tentam preencher um vazio existencial, suprir as necessidades existenciais, mas Jesus Cristo vem e supre tudo. Onde eu não preciso de mais nada, eu posso ser eu mesmo, porque ele tem me limpado e me tornado cada vez mais parecido com o próprio Jesus Cristo. A segunda vantagem, além da pureza, é a produtividade. O texto diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Presta atenção. Jesus está dizendo que quando você está nele, você produz muito, dá muito fruto. Você não é uma árvore qualquer, mas é a árvore que todo agricultor sonha, a árvore que produz muito fruto. E aí, de cara, você começa centrado em você mesmo e diz: que bom, eu quero esse Jesus para mim. Ou então você já olha para mim e diz: André, você está querendo dizer o seguinte, que Jesus Cristo está me prometendo prosperidade? Talvez, se você já é aquele cara que olha muito para você, você diz: eu quero Jesus Cristo, porque eu quero essa prosperidade para mim. E talvez você esteja olhando muito para você, dizendo: isso é papo furado, porque Jesus Cristo não vai me dar essa prosperidade. Mais à frente, nesse mesmo capítulo,
Jesus explica o que é dar fruto. Ele disse: eu os escolhi para que vocês deem fruto, fruto que permaneça. Presta atenção, ele disse que nós podemos produzir um fruto que não apodrece, um fruto que não estraga, um fruto que não passa do ponto, um fruto que é eterno. A minha pergunta é: qual é o fruto que eu e você podemos produzir que é eterno? Você já viu alguém morrer e levar consigo algo para a eternidade? O cara deixa tudo. E vou te dizer mais, em geral, o que ele deixa, se ele tem alguma coisa, se torna motivo de briga para com aqueles que ficam. Ele não leva nada. E que fruto é esse que permanece? O próprio Jesus exemplifica. O que é que Jesus Cristo frutificou? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para investir a sua vida em pessoas. Ele veio para promover essa restauração na vida de pessoas. Ele chegou à conclusão, porque Ele é Deus, que se Ele não viesse, nós estaríamos perdidos. Então Ele abre mão de si mesmo e Ele vem ao nosso encontro simplesmente para que eu e você possamos ter vida. Ele é Deus, Ele se faz homem e como homem Ele vai até a morte, e uma morte de cruz. Ele se esvazia como Deus, se tornando homem. Ele se esvazia como homem, se tornando servo, se tornando submisso até uma morte e morte de cruz. O que Ele traz com tudo isso é o exemplo de que o fruto que nós podemos produzir para uma eternidade toda são pessoas. O apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses, dizendo: quando eu me encontrar com Jesus, sabe qual será a minha alegria, a minha esperança e a minha coroa? Ele disse: vocês de Tessalônicas, vocês dessa igreja, vocês dessa cidade, vocês serão a minha alegria, a minha esperança, a minha coroa. Porque Paulo entendeu que o fruto que vale a pena ser investido é o fruto que permanece, é o investimento em vidas. Porque vida se leva para a eternidade. Vida vai passar a eternidade. O resto tudo fica. Tudo fica. Até essa calça branca que eu estou usando vai ficar. Linda, por sinal. Terceira característica é a proteção. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ele está dizendo: escuta, se você não permanecer em mim, você é como um ramo que é jogado fora. Você deixa de produzir. O ramo que é jogado fora deixa de produzir. O ramo que é jogado fora perde a razão da sua existência. O ramo que é jogado fora não serve para mais nada a não ser queimado. Seca e queima. Seca e é queimado. Ele diz: permanece aqui. E sou eu que vou estar dando vida para você. Permanece aqui. E mesmo no meio desse deserto todo, eu continuo suprindo as tuas necessidades. Permanece aqui. E mesmo que você enfrente terríveis assolações do deserto e deste calor, como um frio absurdamente desgraçado no meio da madrugada deste deserto, permaneça aqui, porque comigo você está protegido. Porque eu sou Deus da vida. Comigo você nunca perderá a vida, mesmo que você morra, você viverá. E por fim, ele mostra a prática. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo: escuta, a dinâmica é outra. Vocês vão viver, não é a teoria, é a prática. Vocês não vão viver uma história qualquer, vocês vão viver a história. Vocês vão ter capacidade de entrar e mudar a vida de pessoas, a história de pessoas. Da mesma forma como Jesus invadiu a história da humanidade, e a história da humanidade se tornou
pontuada pela presença dele entre nós, o que o texto está dizendo é que eu e você vamos poder investir ou invadir a história de muitas pessoas e transformar essa história por toda a sua eternidade, a tal ponto que ele traz uma garantia, dizendo: quando vocês estiverem fazendo isso, vocês vão pedir o que quiserem e lhes será concedido. Não tem nada a ver com conquistas pessoais. Jesus não está dizendo que você vai poder pedir um carro novo e ele vai te dar. Jesus não está dizendo que você vai pedir uma casa nova e ele vai te dar. Jesus não está dizendo que se você pedir um cargo novo com mais alta função dentro de uma empresa, ele vai te dar. Jesus não está dizendo que se você apostar na Mega Sena acumulada da virada e orar pedindo a Deus para ser o ganhador, ele vai te dar. Ele não está dizendo isso, mas ele está dando a garantia de que tudo aquilo que você precisa para dar frutos, o que você pedir, ele vai te dar. Que tudo aquilo que você precisa para dar frutos que permaneçam, ele vai te dar. Que tudo aquilo que você precisa para marcar e transformar a história de pessoas, ele irá te dar. Basta pedir e lhe será concedido, porque o business de Jesus continua sendo dar vida a quem está morto. É para isso que ele me chamou, para isso que ele te chamou, para isso que ele promove um encontro como esse. Essa é a razão da nossa existência. O que nós queremos que você saiba é que Jesus, ele é vivo, porque ele é o Deus que se encarnou e veio até nós. Mas ele não é só vivo e está longe, ele continua aqui dizendo: sou eu, sou eu, sou eu que sou. Eu sou a razão da sua existência. Eu continuo suprindo todas as suas necessidades. Eu dou sentido para essa sua vida vazia. Eu garanto a sua eternidade. Por isso que o texto continua terminando, ou ele termina, Jesus dizendo: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha o que Jesus disse: eu tenho dito essas coisas para que vocês sejam alegres, felizes. Interessante, porque a Bíblia não diz o que felicidade é. A Bíblia não explica o que é felicidade, e nem como é que a gente pode identificar esse estado de felicidade. A Bíblia diz o seguinte: que aquele que é feliz faz determinadas coisas. Por exemplo, quando Jesus está ensinando num monte, ele diz que bem-aventurado, que feliz é os que são perseguidos, que felizes são os mansos, que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele vem com um conceito contrário, dizendo felicidade. Quem tem fome e sede de justiça sabe o que é. Felicidade, quem é manso sabe o que é. Felicidade, aquele que é perseguido por meu nome, por causa do meu nome, sabe o que é. Ele diz: mas o que é felicidade? O que é felicidade? Aí ele chega num texto e diz: todas essas coisas eu estou dizendo para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Felicidade é o próprio Jesus Cristo. Porque felicidade não é um lugar que você vai chegar. Felicidade é uma pessoa com quem você vai chegar, não importa aonde você chegue. Felicidade não tem a ver com um jeitão de vida. O caminho tem sim a ver com o caminho, mas com aquele que disse: eu sou o caminho. Felicidade não tem a ver com uma descoberta de uma verdade absoluta. Felicidade tem a ver com a verdade, quando essa verdade é uma pessoa, como aquele que se apresenta dizendo: eu sou a verdade. Porque felicidade só tem quem tem vida, e vida só tem quem tem Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou
a verdade, a vida e o caminho. Eu é que sou, porque Ele é a felicidade. E o texto diz: já não os chamamos de servo, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Vocês não são meus servos, o que nós somos. Ele diz: em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Sabe o que Jesus é? Jesus é amigo. Jesus é amigo. Jesus é amigo. Quero terminar com uma ilustração que eu vivi uma vez. Eu já contei algumas vezes, mas eu acho essa ilustração bem clara. Uma vez o Fábio saiu. O Fábio me chamou para correr com ele uma prova de 10 quilômetros em Jundiaí. E eu falei: Fábio, eu vou. Na época eu estava correndo, eu falei: Fábio, eu vou. E eu estava treinando sempre à noite, na escuridão na noite, na temperatura da noite. Naquele dia a gente foi correr, acho que era 3 horas da tarde em Jundiaí, no parque da cidade, num sol de lascar. E aí, na hora de começar a correr, o Fábio me deu um carboidrato, falou: toma esse carbinho, ele vai te ajudar a correr. E eu tomei era um gel, e aquele negócio caiu no meu estômago. Eu acho que eu não tinha comido direito, porque eu fiquei com medo de comer muito e passar mal, mas aquilo caiu no meu estômago, e me deu um enjoo, e começou a me dar um embrulho absurdo. E a gente começou a correr no primeiro quilômetro eu já vi que não ia terminar essa prova. Aí eu virei para o Fábio e falei assim: Fábio, não vou correr não, vou andando, vai em frente que eu vou andando. E o Fábio, que tinha pago a minha inscrição, ele disse: não, você vai correr. Eu acho que eu fiquei sem graça. Ele que pagou a minha inscrição, então eu preciso correr. E eu corri um pouco e eu falava: cara, eu vou vomitar, vou passar mal. E ele dizia: não, você vai terminar. E eu tentava correr um pouco, eu caminhava, eu rolava, eu me arrastava, e o Fábio do meu lado: vamos. O pessoal da terceira idade passava por mim, e eles iam na frente, e eu falava: cara, eu vou desistir. Fábio, corre. Não, nós vamos. E ele foi insistindo. Quando faltava, 500 metros para acabar, depois de quase não sei quantas horas de prova, os batedores da prova começaram a chegar atrás de mim de moto, com aquele farol ligado e buzinando. Nisso, o locutor da prova começou a gritar: os últimos estão chegando. Eu falei: cara, para com isso. Fábio, que mico. Ele disse: vamos, a gente vai terminar essa prova. E a prova tinha sido horrível para mim. Eu passei mal, eu caminhei, eu rolei, mas na hora que eu fui entrando na linha de chegada, que foi afunilando, e eu vendo o portal para cruzar a linha de chegada, o povo começou a chegar perto, e eles começaram a aplaudir e incentivar. Vai. Aí eu me senti o Usain Bolt. Eu corri junto com o Fábio, passei aquela linha de chegada, me achando o último lugar, mas me achando o primeiro de trás para frente. O povo veio conversar comigo, incentivar, e não sei o que, e bababá, e eu: valeu, gente, valeu. O Fábio pagou a minha inscrição. O Fábio correu comigo a prova toda. Ele me incentivou, me deu forças, me acompanhou. Se não fosse o Fábio, por mais difícil que tenha sido a corrida, se não fosse o Fábio, eu não tinha cruzado nunca aquela linha de chegada. O que eu aprendi é que na vida incentivar pessoas vale a pena, porque elas cruzam a linha de chegada. O que eu aprendi é que nessa vida não importa o lugar que você vai chegar na classificação, o importante é com quem você vai chegar na classificação, porque é Ele que vai te levar até o fim. Já não te chamo de servo, eu te chamo de amigo. Esse é o Jesus que desceu e veio ao seu encontro. Que esse Natal
seja celebrado, não por um Jesus Cristo numa manjedoura, mas por um amigo que te conhece, que você o conhece, por alguém que está ao seu lado, que te ajuda a passar por toda essa jornada, que mesmo no meio dos desertos da sua vida, mesmo no meio dos climas áridos, mesmo no meio da secura, mesmo no meio onde nada parece ter solução, Ele está do seu lado, sendo a videira verdadeira, produzindo a sombra, o fruto necessário para que você continue vivendo uma vida não só digna, mas principalmente uma vida com significado, o significado de produzir outras vidas como a videira verdadeira tem produzido em você. Por isso, um feliz Natal na presença desse Jesus Cristo que é vivo e quer estar ao seu lado, porque Ele veio ao seu encontro, Ele invadiu a nossa praia, Ele veio ao nosso mundo, Ele chegou aqui e disse: eu sou. Eu sou. Que Deus abençoe a sua vida.